e institucional, né? E das relações também do trabalho, o quanto essas relações, muitas vezes, elas são permissivas. Eu tenho verdadeiramente 34 anos de guarda civil, né? Assumi a guarda como aluna de CMF terceira classe e alcancei todos os postos aí da carreira, chegando a inspetora superintendente. Como inspetora superintendente, então, assumi o comando geral da Guarda Civil Metropolitana como primeira mulher. Dentre todos esses anos de Guarda Civil, a gente testemunha, a gente vivencia e também a gente se conscientiza de algumas questões que, na maioria das vezes, a gente não tem nem consciência do que se trata. Então, acho que eu creio que essas discussões, em especial interdisciplinares, entre outras secretarias, entre outros searas, elas são extremamente produtivas para que a gente possa amadurecer aquilo que a gente crê e também encontrar caminhos, encontrar respostas, encontrar, né, condições para a gente exterminar todo esse processo, trazendo em especial à luz a nossa consciência daquilo que a gente faz, daquilo que a gente deve deixar de fazer, daquilo que a gente pode fazer. Então, para mim é uma grande honra estar aqui, com grande alegria, e eu espero aprender bastante, porque quanto mais a gente acha que vai ensinar, mas a gente não ensina nada, a gente aprende muito, porque a gente tem muito a aprender quando a gente compartilha conhecimento. E eu jogo a bola, né, passo a bola agora nesse momento para a Ana Cris, a próxima a falar um pouquinho. Então, boa tarde, né, a todos que estão aqui conosco hoje. Também quero agradecer a oportunidade de podermos falar. O meu áudio está ruim, né? Eu estou vendo umas carinhas falando o áudio está ruim. Vou fechar a minha câmera, eu já tinha falado anteriormente. Infelizmente, o vídeo ele dá uma interferência, então eu vou fechar a câmera e aí ele vai melhorar, o áudio melhor. Mas eu quero inicialmente agradecer da gente poder conversar nessa tarde, poder falar um pouquinho da questão do assédio no âmbito da administração pública, que é um assunto que para a gente é importante, é delicado, e tem tudo a ver conosco, né? Tem tudo a ver com as mulheres, que muitas vezes também somos alvo aí dessas situações. Enfim, eu acho que vai ser, como vou ser repetitiva, né? Um pouquinho naquilo que a secretária traz é uma tarde que nós também vamos aprender, né? Às vezes as pessoas vêm com uma expectativa, né? Ela tem alguma coisa para trazer, vai falar. E não, nós estamos aqui para aprender e temos certeza de que vamos aprender bastante. Mulheres maravilhosas, já tive a oportunidade de algum momento estar próxima, de trabalhar junto, de aprender com elas. Então vai ser uma tarde muito importante para todas nós. Certamente, Ana, obrigada. Eu vou aproveitar para passar a fala para a secretária Aline Cardoso, que está aqui conosco também e vai poder contar um pouquinho sobre os projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, envolvendo o tema. A secretária Aline é graduada e pós-graduada em Relações Internacionais, tem uma experiência longa, tanto no setor privado quanto no público, e está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho desde 2017 como secretária, desenvolvendo uma série de projetos também voltados para a inclusão produtiva de mulheres e mulheres em situação de violência, em situação de vulnerabilidade, que merece ainda mais atenção. Secretária Aline, grata pela presença, vou passar a palavra para você. Boa tarde a todas e todos. Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Um momento tão difícil, né, da sociedade, tão complexo, a gente se unir, ainda que pela tela, para falar de assuntos que permeiam o nosso dia a dia, assuntos complexos, assuntos que às vezes as pessoas evitam e a gente está aqui de peito aberto falando, né? Queria cumprimentar todas as colegas, né? Por enquanto a Elza e a Ana Cris, mas eu sei que está previsto aí a professora Elisa, a ouvidora também, a Carolina, que eu já vi aqui, cumprimentar também a Amanda aí pela mediação, enfim. Queria dizer para vocês que, de fato, né, te ouvindo falar, Amanda, eu nem tinha previsto falar isso, mas
eu acho que eu sei que eu sou a única secretária que está na cadeira desde 2017. Eu sou a decana, a mais velha de casa, né, do secretariado. E isso, para mim, é motivo de responsabilidade, né? Eu, inclusive, brinco com a minha equipe agora no começo de ano, eu falei para vocês, gente, é tão fácil sentar numa cadeira e suceder alguém incompetente, né? Porque você chega criticando os outros, falando que os outros não fizeram, você vai e fez. Quando a gente está sucedendo nós mesmos, né, a gente tem que se superar, é uma obrigação a gente fazer mais pela sociedade hoje do que eu fazia em 2017. Porque eu já tenho a experiência, a maturidade, o conhecimento, a equipe, né, o apoio dos colegas, o entrosamento com os servidores. Então, é motivo assim, de responsabilidade e atenção. Mas também é motivo de orgulho, de alegria, né? E até, eu acho que, como a gente está falando aqui de assédio moral, acho que a gente tem que falar também das nossas preocupações e dos nossos grilos com isso. Eu mesma cheguei a me preocupar assim, se eu ia conseguir, porque eu sempre fui uma pessoa assim firme, enérgica, eu tenho essa fama na prefeitura, eu sei que vocês devem saber disso, a secretária brava, a secretária durona, e um pouco impaciente. E eu acho que, assim, assumir uma posição de poder, desculpa, eu já vou entrar no tema aqui, até porque eu já avisei que eu tenho uma limitação, que eu vou ter que sair às 5, então eu já vou botar fogo aqui nessa fogueira. Eu acho que, assim, tem dois lados essa moeda, né? Quer dizer, o lado de quem está numa posição de poder e que, eventualmente, tem que tomar o cuidado para saber lidar com as pessoas e com a situação, e o lado de quem sofre o abuso de poder, né? Um assédio. E aí eu vou falar, assim, da preocupação que eu tive quando eu sentei na cadeira. Eu tinha medo de cometer assédio moral com os meus servidores. Porque eu sempre fui essa... Eu nunca falei sobre isso, eu tô até aqui, nossa, pensando, olha só que desabafo, né? Eu sempre fui essa pessoa tão exigente, e eu sou exigente, acima de tudo, comigo mesma. Eu costumo dizer que eu sou a pior chefe que eu já tive na vida. Porque eu sou durona, eu sou firme, eu me cobro, se não dá certo, eu fico lá. E, consequentemente, você acaba sendo firme com as pessoas que estão em volta de você, cobrando resultado, posicionamento. E, assim, quando eu vim para a vida pública, acho que vocês sabem um pouquinho a minha história, né? Eu fui eleita vereadora em 2016, e foi uma escolha que eu fiz, assim, por muita paixão, porque eu tive contato com a política desde a adolescência, da infância, aí eu resolvi sair, fui me qualificar e me transformar numa técnica, e voltei para um mandato, porém, sempre deixando muito claro, eu quero ser uma política técnica, né? Eu sei que parece contraditório, mas não é. Você tem que ter políticos que são tecnicamente capacitados. A Elza, por exemplo, nosso orgulho de secretária, ela é uma pessoa que está num cargo político hoje, mas ela é uma técnica, né? E aí você tem outros tipos de político que são mais na representatividade, e que também é válido, né? Mas ao me tornar uma política técnica, eu cheguei com uma série de responsabilidades, de entregas. Peguei um momento de crise, e olha que doideira, peguei um momento de crise, peguei o aquecimento da economia e agora peguei a pandemia. Então eu chego para a minha equipe e compartilho com eles o senso de responsabilidade que eu tenho com as entregas que a gente precisa dar para a sociedade, né? E eu levo isso muito, mas muito a sério. E isso chegou a ser, para mim, num determinado momento, uma preocupação de se eu não corria o risco de ser uma chefe ruim, né? Uma secretária muito dura, uma secretária que desrespeitasse as pessoas, né? Fiquei com medo de perder a equipe, fiquei com medo do prefeito me mandar embora, né? E eu acho que, assim, para mim, a chave foi, falando, né, do meu lado, e aí eu acho que, ao mesmo tempo que é uma fala sobre o conteúdo, é uma introdução para dizer quem eu sou. A chave foi mostrar para todo mundo, e com muita verdade, isso não é fake, isso não é marketing, que no fundo, o que me move é uma grande paixão. E eu acho que quando você consegue mostrar para as pessoas isso e contagiar as pessoas com essa paixão, mesmo quando você está cobrando, mesmo quando você está reclamando e brigando, porque, gente, vamos ser realistas, faz parte, né? Faz parte das nossas relações familiares, né? Com os nossos filhos, a gente tem que ensinar, a gente tem que cobrar. A vida não é só baixar a cabeça e sacudir. A vida também é cobrar, exigir, mas isso tem que ser feito com respeito. E, para mim, eu acho que, assim, a maneira que eu encontrei, e que tem sido muito bacana essa cumplicidade com a minha equipe, é que, assim, eu não escondi, e o fato de ser mulher
torna isso muito mais complexo, mas em nenhum momento eu escondi a minha paixão. Eu choro em evento, eu gaguejo de emoção em determinados momentos, com determinadas pessoas. Até o prefeito meio que tira um sarro de mim, dizendo, se não tivesse essas lágrimas nos olhos, não era a Aline. Mas, assim, não é porque eu tenho essa emoção que eu sou menos profissional, que eu entrego menos. Então, assim, a emoção, ela me ajudou a conter o lado bravo da Aline, porque, no fundo, eu mostro para as pessoas, assim, não é que eu sou brava, carrasca, é que eu quero muito que dê certo, porque isso vai ser muito bom, você está entendendo? E aí você contagia as pessoas, e aquilo que era uma cobrança vira uma cumplicidade. Então, eu consegui transformar aquela Aline durona, né, numa pessoa que tira a casca de durona e põe a verdadeira face para aparecer, e daí que às vezes é na televisão que eu tô com o olho vermelho, e daí que é do lado do prefeito que eu choro, mas assim, essa é a Aline. Eu acho que se eu não tivesse feito isso, eu estaria aqui não como uma convidada, mas como uma culpada por ter sido, né, alguém que praticou na sua equipe. Então, eu acho que misturando um pouco essa questão de ser mulher com a questão do assédio, com a questão de estar na pasta há tanto tempo, eu acho que o recado que eu queria dar, né, e aí aqui eu acho que a gente deve ter pessoas até de chefia intermediária, né, é isso, quer dizer, no fundo, todos nós temos as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas necessidades de ser firmes, né, por conta até da responsabilidade que a gente tem, mas no fundo, se você estiver fazendo isso por uma verdade, por uma paixão, e você conseguir criar cumplicidade, né, isso vira um compartilhamento desse compromisso e vira uma coisa muito gostosa. E para mim tem sido assim, ser secretária há quase 4 anos. Obrigada, gente. Muito bacana te ouvir, Aline, porque eu acho que dialoga muito, inclusive, com as conversas que a gente teve ontem com as outras participantes, enfim, da carga mental que acaba ocupando muito a rotina das mulheres, o quanto no trabalho, às vezes, a gente se desafia até mais, rola, inclusive, uma síndrome de impostor aí, de achar, será que eu sou suficiente? Será que eu vou conseguir dar conta? E uma cobrança ainda maior, às vezes, de ambientes predominantemente masculinos, né? Então, ouvir o seu relato de trazer também essa importância e do quanto essa paixão que te move e, de alguma forma, contagia os demais, né? Quem está ali perto de você, te assessorando, a sua equipe, faz diferença para que crie um ambiente de trabalho muito mais saudável, muito mais colaborativo, né? Perfeito. E isso sem vergonha de mostrar as fragilidades, né, Amanda? Porque eu acho que, assim, eu no meio da vida pública, eu me separei, né? Então, eu me vi com 2 filhas pequenas. Meu ex-marido, ele é super companheiro, mas, enfim, né, é homem, e um homem que, apesar de compartilhar, acaba não tendo a atitude, a força que a gente tem, né? Vivi também aquelas tristezas de quem foi casada por 18 anos, de repente se vê sozinha e dá um vazio, dá uma carência. Então, tinha os meus momentos também, né, difíceis como mulher, e aí eu criei, assim, uma cumplicidade com as pessoas que estão, especialmente as mais próximas, né, de a gente compartilhar isso, e acaba sendo gostoso, porque as pessoas, elas também tomam a liberdade de compartilhar. Então, às vezes, no meio da exigência, eu vou dar um exemplo bem concreto. A gente fez agora esse pote das quase 5.000 mulheres nas escolas, né? E assim, acho que todas vocês acompanharam, uma coisa muito gostosa de fazer, porque todo mundo com aquela angústia de, ai meu Deus, tem que voltar às aulas, mas o medo da doença e as mulheres desempregadas sem recurso, e um projeto apaixonante. Foi uma coisa, o secretário Padula deu a ideia, né, junto com a Maldi, que apareceu Miriam Furtado aqui, ela entrou, apareceu, me confundiu, junto com a secretária Maldi, que é uma queridíssima. Então, eles dois nos pilharam, eu pus aquele gás na minha equipe e tocamos o terror. Lá em menos de um mês, a gente pôs essas 4.000 vagas na rua. E aí, a coordenadora, né, eu não quero expor ninguém, mas a coordenadora que era responsável por isso, que era um projeto dificílimo, com prazo, com imprensa em cima e tal, no meio desse processo ela descobriu uma doença grave,
né? E a necessidade de fazer uma intervenção cirúrgica e tal. E ela teve a liberdade de vir falar isso para mim. Quer dizer, eu sou a famosa Aline brava, chata, e olha só, eu não sou tudo isso que as pessoas falam, porque no fim das contas, mesmo uma pessoa da minha equipe que eu estou cobrando tem a liberdade de vir falar comigo sobre um problema pessoal. E aí eu falei para ela assim, se afasta, vai cuidar disso, vai. E ela falou assim, não posso. São 4.600 mulheres. Aí eu falava assim, vai, a gente vai dar um jeito. Eu lido com a tua equipe, a gente pula a tua hierarquia. Não posso. Enfim, criou-se uma coisa tão gostosa, ela com a equipe dela, então assim, todo mundo apoiando. E eu acho que assim, é possível ser firme nas suas responsabilidades, mas criar uma cumplicidade, uma parceria, onde a gente consegue, inclusive, seja para cima, seja para baixo, dar as mãos para enfrentar os problemas. Né? Talvez nem todo mundo consiga fazer, não sei se é um mérito da minha equipe, se é um mérito meu, mas eu acho que, assim, para mim, nesses 4 anos, o enfrentamento do desemprego, da crise, de tudo que a gente tem enfrentado, vocês sabem que hoje, assim, acho que junto com saúde, com o SMADES, nós somos uma das secretarias onde as pessoas têm mais expectativa, até para não chegar na Elza. Eu brinco assim, quando chega na Elza é porque a gente falhou. Né? Quer dizer, a gente também é responsável, eu já falei isso para ela, por política de segurança pública. Se eu perder jovens, se eu perder pessoas vulneráveis para a violência, né, elas vão parar lá na Elza. Então, apesar de muito difícil, eu acho que quando a gente põe paixão, amor, e aí talvez ser mulher seja um diferencial positivo para exercer essa liderança sem medo de expor, né? Mas para mim tem sido muito gostoso. Então eu queria compartilhar isso com vocês e assim, numa conversa muito franca, eu não fiz roteiro, a minha equipe fez um informativo, eu nem li, eu estou abrindo meu coração, eu estou falando da minha experiência de 4 anos como secretária e o quanto para mim foi assustador, no sentido de, meu Deus, acho que eu vou ser processada por assédio, e no fim, hoje, eu consegui transformar isso mais num ativo, né, até a minha firmeza, mais num ativo do que num grande problema. Pelo menos assim acho eu, não tenho nenhum processo nas costas. Acho que isso que você traz é incrível mesmo. Agora, no momento da pandemia, a gente viu que pelo mundo lideranças femininas tiveram uma postura diferente também no enfrentamento da Covid-19. Então, o quanto que essas lideranças femininas estarem nessas posições estratégicas também mudou a cara da gestão de alguma forma e trouxe mais humanidade, mais respeito ao outro, né? Nessa troca que a gente precisa ter. E aí, inclusive, a partir disso, me lembrou que eu li uma das entrevistas que a comandante Elza deu logo que ela foi nomeada, né, como a primeira comandante, e a equipe totalmente identificada pelo fato dela ter uma trajetória semelhante, de saber que ela havia passado pelas mesmas situações e que isso poderia, sim, mudar o olhar dela para a coordenação da política, para o direcionamento de todas as ações. Então, faz toda a diferença esse olhar e eu acho que em ambientes que a gente consegue tê-lo que a gente consegue viver livre do assédio, de fato, e de outras violências institucionais. Secretária Aline, gostaria de trazer mais algumas palavras, porque eu sei que você está com um tempo limitado aqui. Na verdade, só para pedir desculpas, houve um desencontro de agenda, esse evento não estava na minha agenda, e eu encaixei nessa meia hora, entre 4h30 e 5. Então, eu vou pedir desculpas, eu estou entrando numa conferência agora às 5 horas, espero que tenha sido útil, eu fico super à disposição, se alguém quiser conversar, se alguém quiser falar sobre qualquer outra coisa, e até as organizadoras do evento, se tiver alguma pergunta no final, alguma coisa, depois vocês mandam para mim, eu dou um alôzinho. E vou pedir desculpas e vou me retirar, perdão pela indelicadeza, mas eu tenho certeza que as colegas aí vão continuar dando um show e que vai ser um evento muito bacana. Obrigada, gente. Obrigada, secretária. Obrigada. Muito obrigada. Muito bom ouvi-la. Eu vou passar novamente para a secretária Elza, porque eu acho que a secretária Aline tocou num ponto que é muito importante para isso que a gente está tratando, para, de fato, promover ambientes mais e livres do assédio, de fato. Como eu comentei,
quando logo que a secretária Elza assumiu, em entrevistas que foram feitas, sempre a equipe dela trazia muito essa identificação e o respeito a ela também, considerando a sua trajetória. Então, secretária, eu adoraria, comandante, né, que a senhora pudesse falar um pouquinho mais de como que foi essa mudança, os desafios que a senhora enfrentou na sua trajetória até aqui, e se já sofreu, eventualmente, casos de assédio, como a gente pode lidar de uma forma melhor e mais adequada com isso na prefeitura. Como você vê essa questão? Amanda, eu estou assim, tão feliz e tão assim, encantada com a fala da Aline, de ver assim que a história dela tem muito da minha história, porque eu também sou uma pessoa dura, eu sou uma pessoa exigente, eu sou uma pessoa que, por vezes, via de regra, né, as pessoas falam assim, nossa, como é grossa, né, e tem essa preocupação de não ter, isso é assédio, até onde, quando você vê, você já foi, e também de cobrar demais. Eu sou uma pessoa extremamente que cobro de mim, eu cobro muito, quero que a coisa dê certo, como ela, assim, ela falando da paixão que ela tem pelo trabalho, se assemelha muito à minha paixão pela quarta, por aquilo que eu fiz, por esses 34 anos de trabalho, de tudo isso que a gente acredita que a gente pode fazer, que a gente pode mudar. Curiosamente, talvez uma questão que tem muito a ver com o feminino, da gente, em alguns momentos, ter que se mostrar um pouco mais dura. Da gente se mostrar um pouco mais dura para que a gente consiga estabelecer uma situação, uma condição de ser respeitada mesmo. Então, existe essa preocupação conosco e talvez seja onde a gente acaba exacerbando mais uma questão de mais dureza, de mais de liderança para a gente conseguir conquistar nosso espaço. E eu me lembro que todo esse tempo, quando eu entrei na Guarda em 1986, talvez por questões de consciência, de falta de formação, de falta desse diálogo que a gente vive hoje, a gente não tem muita noção do que é violência, do que é assédio sexual, do que é assédio moral, e algumas realidades que a gente presenciou e nem passava pela cabeça que aquilo era um assédio, que aquilo não era correto, que aquilo era um crime. Ficava a gente com a nossa dor, muitas vezes calada, não verbalizava porque, em especial na minha profissão, sempre a gente... E eu acabei, viu, Amanda? Confesso para você que eu reproduzi isso muitas vezes. Vai chorar na cama que é quentinho e macio, né? Reproduzir isso, falo isso, acho que falar, como a Aline falou, também ajuda a gente a fazer uma reflexão daquilo que a gente faz, né? Então, a gente não tinha muito essa consciência. Mas eu digo assim para você, como que a gente pode mudar isso? Tem empatia. Quando eu assumi o comando da Guarda, um pouco antes eu já pensava dessa forma. Em algumas situações, eu me lembro de uma vez que eu fui acompanhar um curso de graduados para fazer uma atividade externa. E ao chegar lá, um dos inspetores, como eu, brincou comigo. O que foi? A galinha veio tomar conta dos seus filhotes, né? Não quer que a gente sacaneie os caras? Aí eu perguntei assim para ele. Quando você estava no curso de CD, que a gente foi trabalhar num determinado lugar, fizeram conosco algo que ninguém gostou daquela época da turma. Você gostou daquilo? Claro que não, você está louca? Eu falei, então, eu vim aqui hoje impedir que aconteça com eles exatamente porque aconteceu conosco que eu não gostei. Então, não é porque eu fiz sacaneada que eu tenho que sacanear. Eu tenho que fazer exatamente ao contrário, você entendeu? Eu tenho que trazer essa reflexão, essa empatia, porque se eu fiquei 12 horas em pé, num posto de serviço, sem ter condições de me alimentar, sem ter condições de ir ao toalete, sem ter condições baixas, eu já fiquei do lado de fora de escola, porque a diretora me deixou entrar na chuva. É porque isso aconteceu um dia que eu vou proporcionar isso para o homem, né?
porque senão a gente vai continuar perpetuando essa agressão. E eu tenho, o que acontece com o serviço? Quando eu trabalho, quando eu respeito esse homem, eu tenho um aumento, eu tenho uma autoestima profissional de todo o coletivo. Então, isso que a Aline falou é bem verdade. É a gente com amor, com força, com paixão, mas também assim, apesar de todas as nossas limitações, né? Tentar trazer essa empatia, tentar trazer esse processo de que o que eu sofri eu não preciso reproduzir no próximo. Acho que isso é o mais importante de tudo. Exato. Eu estou vendo aqui a Carolina balançando bastante a cabeça, porque a gente se sente muito contemplado, de fato. Quer trazer algo já, Carolina, em relação a isso? Obrigada pela percepção, Amanda. Estou explodindo aqui por dentro. Eu não escondo, eu sou fã da comandante Elza. Fiquei muito tocada pelas palavras da secretária Aline, porque, na verdade, a gente passa por momentos ao longo da vida e as mulheres, a gente tem escassez de troca de experiência, né? Então, uma mais jovenzinha, outra intermediária, outra mais à frente na carreira, todas passaram ou vão passar pelas mesmas experiências, só que a gente mora numa sociedade muito complicada. A gente, todo dia de manhã, quando sai para trabalhar, veste a melhor roupa, não por fora, por dentro. A gente quer se apresentar da melhor forma, a gente quer ser forte, a gente quer dar nosso melhor, e a gente tem muito, muito, muito medo. A gente tem medo do que os outros vão pensar, ainda que a sociedade diga para a gente não fazer isso. A gente tem medo do que a gente vai pensar do nosso próprio desempenho. E quantas vezes a gente não nos culpa? Puxa, fui ríspida. Puxa, fui grossa. Puxa, fui brava. E você só queria dar o seu melhor, e você queria extrair o seu melhor da equipe. E tantas vezes eu chego em casa e penso, como será que tal pessoa que eu admiro estaria se portando, ou estaria pensando na minha posição? Então, quando a gente vê pessoas como a comandante Elza falando esse tipo de coisa, é que a gente traz essa reflexão. E pensa, puxa, ela também passou pelas mesmas coisas que eu estou passando agora. E que bom! Significa que, eu estou no caminho certo, e 2, eu tenho tempo para refletir, para melhorar. E acho que essa relação do assédio moral para as mulheres é uma relação muito complexa, porque, em geral, a gente já é taxada, não importa o que faça, disso tudo. Brava, ríspida, assertiva, fala difícil, fala duro. E às vezes a gente só está entregando o nosso coração, porque a gente acredita numa causa, a gente acredita nas pessoas com quem a gente trabalha, a gente acredita no projeto, e a gente vai até o final com aquilo. Só que, assim, invariavelmente, a gente tem o resultado positivo e a gente fica olhando para as coisas ruins que aconteceram no percurso. Queria ter feito tal coisa diferente, queria outra coisa. Então, eu acho que esse balançar de cabeça positivo é ver a comandante Elza colocando para fora coisas que eu coloquei para dentro nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos. Então, eu acho que esse é o grande prazer de estar vendo tudo isso, viu, Amanda? É isso que eu acho que eu gostaria de expressar, pelo menos inicialmente. Ai, perfeito, Carolina. Não, é que eu gostei muito, acho que você foi bastante expressiva, e eu estava aqui também balançando a cabeça, porque, de fato, a gente de poder ter esses momentos de troca e de ouvir a experiência dessas outras mulheres, além da gente se inspirar, a gente fala, nossa, é possível, ou ela fez esse caminho, ela passou por dificuldades parecidas, e essa troca torna todo o processo muito mais, eu acho que leve, né, para todo mundo. Eu vou aproveitar aqui, porque isso me lembra também uma abordagem importante, inclusive que a Ana Cristina sempre traz, que é, mesmo no atendimento, que ela é uma pessoa com bastante experiência, ela é atualmente a coordenadora de políticas para as mulheres aqui da secretaria, eu não consegui apresentá-la rapidamente no início, né? Mas ela é a atual coordenadora de políticas para as mulheres, tem uma longa experiência também no atendimento e na coordenação de serviços de atendimento a mulheres em situação de violência e de acolhimento. E aí o que ela traz sempre nos relatos dela e nas exposições dela é o quanto a formação de redes de serviços públicos e entre as mulheres também é um elemento super importante para que, independente se é uma violência institucional, se é uma violência doméstica, independente do contexto, que essas violações elas têm menos chance de acontecer
em sistemas ou em contextos em que há uma rede de apoio para essas pessoas, né? Então, vou passar, aproveitando o gancho aqui, vou passar a palavra para a Ana Cristina, para ela retomar um pouquinho e talvez trazer para a gente um pouco da importância disso na vivência dela, né? De todas essas redes de apoio para o próprio trabalho e para o enfrentamento do assédio nos trabalhos que a gente tem focado nisso, né? Tanto no comitê intersecretarial quanto nas outras frentes. Então, vamos lá. A gente, enfim, está com ontem, acho que só fazendo um parênteses, abrindo um parênteses, ontem lançaram um pacote de ações que a Secretaria, enfim, está implementando na cidade com relação às mulheres e, enfim, ao acolhimento das mulheres na cidade, enfrentamento com relação à violência. E aí agora a gente está com algumas demandas, eu estou com o pessoal da imprensa aqui, então talvez eu também tenha que fazer uma fala e sair, tá, da atividade. Mas vou tentar ser breve na minha fala. Quando a gente está falando do enfrentamento ao assédio, como eu disse anteriormente, isso está muito relacionado com a nossa realidade, né? As mulheres, de uma maneira geral, elas acabam sentindo bastante a questão do assédio, elas acabam estando mais próximas dele. E é interessante, né, quando a gente ouve as secretárias falando que com elas vieram, né, quando elas assumem a responsabilidade do cargo de liderança, olha como isso é complexo para a gente e dá um mote, inclusive, para a gente refletir. Quando as secretárias elas estão aí com essa responsabilidade, né, desse cargo, com as responsabilidades que o cargo traz, elas já começam a fazer uma reflexão de como que é essa relação com o seu servidor próximo, com aqueles que estão próximos dela, entendendo o perfil de cada uma delas. Então, assim, eu me conhecendo, eu sabendo do meu perfil, como que é essa relação. Será que no universo masculino tem essa preocupação? Não é? Será que tem essa preocupação de será que eu sou abusivo? Será que eu sou? Olha como isso para a gente é forte, como isso para a gente é emblemático, não é mesmo? Por quê? Porque essa realidade é uma realidade que nós conhecemos de perto. Nós só nos preocupamos com determinadas situações porque conhecemos e vivenciamos elas nas nossas peles. Então, acho que na minha fala eu trago um pouco disso, como as mulheres vivenciam e lidam com a questão do assédio de maneira tão próxima delas, tão na pele delas, que faz com que as suas ações no momento no momento dessa interlocução com o outro, ela se preocupe, né? Quando a gente está falando da questão do assédio dentro da administração pública, eu sempre vou me remeter ao Coassédio, né? Então, todas as vezes que a gente vai falar disso, enfim, a coordenação, enquanto partícipe, né, do Comitê de Monitoramento. Então, o que é o Coassédio, Ana? É o Comitê de Monitoramento e Avaliação da Política Institucional de Enfrentamento ao Assédio. Então, é um comitê criado por intermédio de uma lei, regulamentado por meio do decreto. Ele vai ter uma série de atribuições. Eu posso compartilhar com vocês o link no site de Direitos Humanos, e vocês vão poder dar uma olhada, mas é um comitê que ele é intersecretarial, formado aí por 5 secretarias, mais a PGM, mais a CGM, e todas as vezes que a gente vai falar de assédio dentro da administração, claro que para mim o primeiro pensamento é o coassédio. E quando a gente olha, né, para as discussões do coassédio, para as intervenções do coassédio, o comitê reunido e muitas vezes precisando avaliar algum caso, novamente nós olhamos ali a figura da mulher nesse roteiro, a figura dessa mulher nesse cenário, né? Enfim, eu acho que eu mais do que responder talvez algumas questões, eu trago essa provocação. Nós, enquanto mulheres inseridas nesse contexto, né, falando da questão do assédio, olha como nós nos identificamos com isso e como nós trazemos para nós, em cargos de responsabilidade, essa preocupação. A preocupação de como está a nossa interlocução com aqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade, né, debaixo do nosso comando, né?
Claro, a gente vai trazer também as nossas construções pessoais, aquilo que a gente vai construindo ao longo da vida. E sim, eu acho que é muito natural quando a secretária Elza traz, né? Olha, eu tinha lá na minha fala, ó, vai dormir na cama, eu chorar na cama que é lugar quentinho. Porque a gente vem, porque nós ouvimos isso também. Ah, vai na pia, vai já chorar na pia, que lá pelo menos você já lava o rosto, não é verdade? Então a gente vai carregando isso. Então talvez nessa tarde eu venha mais provocar, né? A gente refletir o quanto que a questão do assédio ela está na nossa realidade enquanto mulheres, enquanto cidadãs, e como que isso reflete enquanto preocupação quando estamos ocupando os cargos de liderança. Eu gostaria imensamente de continuar aqui, porque essa conversa está boa demais. Eu preciso atender uma demanda muito específica que surgiu por conta da decorrência do pacote, do anúncio de ontem. Mais uma vez eu quero agradecer a Amanda, quero agradecer a cada uma das presentes. Muito obrigada aí por esses momentos com vocês e feliz de revê-las também, mesmo que seja nesse espaço virtual. Muito obrigada, Ana. Obrigada pelas suas palavras também. Acho que você traz elementos essenciais para a gente refletir de fato e colocar em discussão, que é, como eu tinha falado no início, como a secretária Aline, a secretária Elza trouxeram, da diferença do olhar que se coloca no momento que você tem uma liderança feminina, né? A gente tem as políticas de combate ao assédio também desenhadas, sempre envolvendo muitas mulheres na sua coordenação, no seu desenho e na sua implementação. Então, eu vou aproveitar agora de novo para passar para a Carolina, que, enfim, não apresentei ela devidamente também. A Carolina ela é advogada, ela tem formação bacharelada em filosofia também, tem trabalhado há bastante tempo na coordenação, não, desculpa, na controladoria do município e está bem próxima a essas pautas, e eu gostaria de passar a palavra a ela novamente agora, por favor. Obrigada, Amanda. Obrigada a todas presentes e todos também, né? Vamos também pensar em inclusividade. A gente está tão acostumado só com todos, a gente começa com todas e lembra vocês, homens, também. Temos nós, mulheres, aqui, e nós estamos lembrando de vocês também. Então, obrigada a todas e todos que estão nos ajudando. Obrigada, secretária Aline, que já foi, mas trouxe uma fala potente. Obrigada, comandante Elza, como eu disse, sou sua fã, não escondo, acho que você tem uma pauta maravilhosa e principalmente uma trajetória maravilhosa. Obrigada, Ana, que fez considerações incríveis também e que traz uma perspectiva super bacana, e também a Maria Lumena, que está aqui, ouvidora geral do município, e que também, tenho certeza, vai agregar muito. Amanda, o que eu posso dizer para você sobre assédio, né? Assédio é uma questão de começarmos a pensar numa cultura nova, numa cultura que vai trazer para dentro do nosso cotidiano algo que até então a gente não pensava. Até então não era natural para nós, que até então, na verdade, era passado como algo, um draminha, algo que eu poderia afastar, um mero aborrecimento. E hoje a gente compreende que o assédio é dor, que o assédio é trauma, e que o assédio é, sobretudo, um elemento que não pode participar do nosso ambiente profissional. E identificar o assédio é uma tarefa que passa antes por educação. Não só a educação aquela de casa, aquela que nos ensina e acolher o mundo, a ter empatia, mas uma educação formal também, de nos prepararmos para, identificar as situações, 2, acolher os envolvidos, e veja bem, os envolvidos, vítima e agressor, que a gente precisa também compreender de uma perspectiva de melhorar, de reintegrar, de trazê-lo de volta ou trazê-la de volta para a sociedade, porque nós não somos de uma cultura ou de uma sociedade de exclusão. Eu acho que a fala da comandante Elza sobre não replicar violência é ponto essencial para a gente compreender o assédio. É não permitir que ela ocorra e não permitir que ela continue ocorrendo. Então, é nos educarmos para acolhermos tanto vítima quanto aquele que é agressor, e a partir disso, compreendermos um papel ativo de todas e todos no ambiente de trabalho.
A gente, quando fala de assédio, pensa sempre primeiramente no assédio vindo de alguém que está numa posição de poder para alguém que está subordinado a essa posição. Mas o assédio não é só vindo de cima para baixo. O assédio, ele ocorre nas relações humanas. E muitas vezes esse assédio ocorre também de baixo para cima. Um funcionário que se torna agressivo por não compactuar com as ordens, por não compreender que as ordens estão imersas dentro de uma cultura maior e que precisa ser atendida, e que passa a agredir sua chefe, seu chefe, de maneira completamente deslocada daquilo que seria esperado dentro de um ambiente de civilidade, humanidade, dignidade da pessoa humana. Então, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que tirar essa oportunidade, nós, servidores públicos, para compreendermos como nós podemos começar a implementar essa cultura. Então, acho que, em primeiro lugar, é procurar os espaços dentro da prefeitura que vão trazer cursos de capacitação para simuladas e aprender, então, por meio dessas simulações, a reconhecer o ambiente abusivo. A gente tem a EMASP, que traz uma série de cursos, a gente tem o Centro de Formação em Controle Interno, também na CGM, que traz cursos voltados ao assédio moral e ao assédio sexual. A partir desta educação, a partir desta compreensão, e veja, educação também implica em multiplicação, né? A gente não pode só aprender para mim, eu tenho que aprender para todo mundo, e todo mundo tem que aprender comigo. A partir deste novo ambiente é que a gente vai se aliar aí, se sintonizar nos diversos instrumentos que nós temos de denúncia, de processamento dessa denúncia, porque não basta denunciar, ela precisa ir até o final. A gente precisa poder punir, a gente precisa poder reeducar, porque a punição também não é só... A gente fala em punição, né, para servidor público, meu Deus, cassação de aposentadoria, demissão, né? Não, a gente também tem que pensar em punição como uma forma de possibilitar àquela pessoa uma reflexão qualificada, um reposicionamento, uma reintegração. Tá? Então, não é só uma punição, é parte também de todo um ambiente de, vou voltar a usar essa palavra várias vezes, reeducação. Então, eu acho que a minha fala, tendo sido aí coordenadora de promoção da integridade, tido a oportunidade maravilhosa de trabalhar muito próximo ali a Lumena, na CGM, é sempre no sentido de a primeira coisa, o primeiro elemento fundamental para se mudar o que nós temos hoje é aprendermos. E, principalmente, aprendermos a abandonar os padrões que nos foram ensinados. Aprender a primeira coisa é falar, acho que num ambiente como esse, para nossa amiga que está chefiando qualquer equipe que... Não, você não é brava, você é comprometida. E isso se reflete, eventualmente, numa maneira mais assertiva de falar, e tudo bem, né? E tudo bem porque você se importa. E ajudá-la a reconstruir as pontes com a sua equipe, se eventualmente aquilo pareceu grosseiro. Mas se foi eventualmente grosseiro, se foi eventualmente um tipo de assédio, se foi eventualmente deslocado, também a gente aprender a dialogar e falar, olha, precisamos melhorar, precisamos reavaliar, precisamos reaprender. Então, eu acho que isso também é uma parte importante dessa administração da cultura do assédio. E aí, a partir disso, situações irremediáveis, a gente aprendeu a ouvir nosso colega de trabalho, que vai ficando progressivamente cabisbaixo, que vai progressivamente se desinteressando. E uma outra coisa que a gente esquece, que vai adoecendo. Você já viu aquele colega que pega gripe toda semana? Agora, com o Covid, talvez a gente não veja tanto, mas tem colega que pega gripe e você fala assim, folgado, folgada. Você já parou para se perguntar que esse colega pode estar vivenciando um ambiente doente? Um ambiente de assédio? E que aquela gripe, na verdade, uma maneira do corpo dele ou dela falar, vamos lá, vamos parar com isso, vamos sair desse ambiente? Então, talvez é saber reconhecer esses sinais e, a partir desses sinais, ajudá-lo ou ajudá-la a reconhecer os caminhos administrativos para coibir. E acreditar, tá? Porque a gente tem uma cultura também no Brasil de não acreditar. No serviço público, somos todos servidores e a gente não acredita. Não vai dar em nada. Não vai acontecer nada. Vai sim. Se a gente se estabelecer enquanto cultura de prevenção e de vedação ao assédio, o processo administrativo que nós vamos abrir vai sim surtir efeitos para aquele que fez a agressão e para todos que sofreram ou foram vítimas diretas ou indiretas dessa agressão. Então, eu acho que a palavra que eu queria deixar para todas nós é, primeiro, vamos acreditar mais em nós mesmas. Nós não somos bravas, nós somos comprometidas, nós somos pontuais, diligentes, apaixonadas.
né? Não falam tanto antigamente que a mulher é emotiva? Nós somos mesmo. Pelo que nós amamos, nós fazemos absolutamente tudo. E a gente sabe amar o trabalho. A gente sabe amar os nossos compromissos. A gente sabe amar nossos projetos. Como se fossem filhos. Minha mãe, ela é dona de uma escolinha de inglês há muitos anos e ela fala assim, é meu terceiro filho. Pois é, porque a gente sabe amar. Então, acho que a partir disso é reconhecer esse amor, reconhecer essa paixão e reestruturar a comunicação dentro do ambiente de trabalho para que isso seja sempre produtivo. E se, eventualmente, identificarmos tanto de nós quanto de nossos subordinados algum tipo de conduta que desvirtue, auxiliar primeiro, a reestabelecer o padrão correto e, se não for suficiente, a partir para os canais de denúncia. Então, acho que essa é a minha fala, Amanda. Desculpa se fui repetitiva, mas queria enfatizar com bastante coração aqui o que eu acredito que é a educação. Nossa, ótimo. Estou aqui me sentindo muito contemplada também pela sua fala. Eu acho que, às vezes, a gente esquece, ainda mais agora, com o ambiente de teletrabalho colocado para muitos servidores, muitas servidoras, fica ainda mais difícil da gente reconhecer ou perceber que situações novas possíveis, às vezes de assédio ou de dificuldade no trabalho, que a gente se coloca a partir desse ambiente, né? Além, no caso das mulheres, da enorme sobrecarga que tem por estar no ambiente doméstico. Então, a gente já tem uma sobrecarga de trabalho doméstico, muitas vezes, soma-se a isso o cuidado com as outras pessoas, com os outros familiares, que acaba sendo uma responsabilidade para as mulheres. E agora a gente precisa, de alguma forma, estar sensível para todas essas outras questões, né? No momento em que o trabalho passa a migrar por um novo modelo aí que a gente ainda vai descobrindo. Então, acho essencial você trazer isso. E aí, aproveitando essa oportunidade, vou também passar para a Lumena, que é a nossa ouvidora do município, que é advogada também, tem uma longa atuação nas questões dos direitos do consumidor e também do usuário do serviço público, e que, sendo ouvidora do município, é a responsável, de fato, por canalizar as queixas, enfim, as denúncias que a ouvidoria recebe. E por isso mesmo, eu acho que quando chega na ouvidoria, já chega num limite em que talvez é muito mais complicado, questões muito mais complexas de resolver, e que só vai resolver, de fato, muito com o que a Carolina trouxe, né, da gente conseguir articular diversas ações e principalmente pensando na educação e criar essa nova cultura, né, no ambiente de trabalho. Então, vou passar para a Lumena. Obrigada, viu, Carolina? Lumena. Bom, pessoal, muito obrigada a todos e todas que estão aqui, todas as falas inspiradoras, né? E muito do que já foi colocado vai acabar se materializando no momento em que aquela vítima, aquela pessoa que está sendo assediada, procura a ouvidoria. Não é só uma responsabilidade legal, é uma responsabilidade de um papel social, de um acolhimento. Nós costumamos dizer que o momento em que aquela vítima que está sendo assediada, que ela procura a ouvidoria para saber como registrar, é um momento sublime, porque ali ela está provocando uma ruptura por aquele círculo vicioso. Ela consegue um fôlego, né, para buscar direitos. E como muito bem a Carol, por favor, colocou, por favor. É exatamente isso. Muitas pessoas desconhecem os seus direitos, consequentemente, não vão buscá-los. Mas a partir do momento em que surgiu essa ideia de será que eu posso reclamar, será que não? Então, isso é fundamental. Então, o nosso acolhimento, e eu vejo aqui que nós temos da equipe da ouvidoria participando, inclusive a responsável pelo acolhimento das denúncias, nós temos um telefone, a formação ela é psicóloga, exatamente por isso, porque não é simples, que ela chega e faz o registro e tudo bem. Muitas vezes nós temos alguns encontros, né? Primeiro, ela quer saber, será que ela tem até receio, será que ela está abusando daquela situação? Porque existem técnicas sutis para deixar, especialmente, né, as mulheres um pouco confusas, né?
será que você não está exagerando? Por exemplo, né? Então, esse tipo de fala de alguém próximo já faz com que ela coloque em dúvida. Ou então, tem aquela outra técnica sutil numa reunião de trabalho, onde o masculino interrompe várias vezes, né, para desqualificar. Ou então apresenta uma ideia que originalmente ela iria colocar. Então, essas sutilezas todas, com a repetição, como diz na nossa legislação, na somatória, elas buscam desqualificar aquela mulher, buscam coisificar aquela mulher, porque o assédio moral, ele coisifica a pessoa, porque ele mina a autoestima. Então, no momento em que ela procura a ouvidoria, é sublime. Nós temos que acolhê-la, e eu comentei, né, antes de nós entrarmos aqui nesse bate-papo maravilhoso, que nós temos estatísticas, e elas também nos ajudam a mostrar o cenário. Então, gradativamente, a gente vem ganhando a confiança das pessoas que estão sendo assediadas, e nós tivemos, de 2019 para 2020, um crescimento de 62,5% nas denúncias de assédio moral. Eram 15 em número absolutos, e em 2020 passaram a ser 24. Eu já ouvi de uma pessoa, mas só isso? Bom, você está falando de pessoas, e o assédio, ele tem danos, né? Aí nós não vamos entrar nesse aspecto, mas os danos psicológicos são muito sérios, né? Como foi falado, a somatização é muito complicada. E em 2021, em 2 meses, nós já estamos com 10 denúncias em números absolutos, ou seja, 41% de todo o ano passado. Então, muito bem colocado aqui, pela Carol também, a questão do teletrabalho. Então, a reflexão que eu gostaria de deixar, a contribuição, é se nós não temos que revisitar a legislação municipal, especificamente do assédio moral, que foi uma vanguarda à época, e que, de repente, precisa ter uma correspondência ao cenário atual do teletrabalho. Então, da nossa parte, nós procuramos fazer o acolhimento inicial, principalmente colocando quais são os direitos, e romper com o medo, para que haja confiança, para que haja credibilidade, para que haja um empoderamento, para que ela siga em frente ao registro. E digo a vocês que esses números absolutos não refletem o número de pessoas que já nos procuraram, porque às vezes, de fato, acabam, por alguma razão, abrindo mão do seu direito, né? E isso é muito, muito sério. Então, depois desse acolhimento, depois desse registro, aí os grandes parceiros, né, a gente tem que dizer que é a consequência, né, do processamento, o desdobramento, e foi muito bem colocado pela Ana, né, de Direitos Humanos, né, exatamente, termos um órgão colegiado que vai estudar essa política e como ela está se estabelecendo, a Procuradoria, por meio da Proced, também dando consequência aos processos de uma maneira sigilosa, e também a nossa Corregedoria, né, que recebe denúncias de assédio, inclusive, né, da Guarda Civil Metropolitana, para que se mantenha uma forma de unir esforços, né, nessa atuação, e tendo, né, a comandante Elza à frente, então isso é maravilhoso, nós podemos contar com essa contribuição. Então, aqui, o que eu gostaria de deixar é o agradecimento à equipe de mulheres que faz esse registro, que estuda, procura escrever alguma coisa, procura amparar, articulação com organizações não governamentais. Eu faço parte de uma rede de ouvidorias, né, Associação Brasileira de Ouvidores, que tem, inclusive, uma campanha de não ao assédio. Então, com isso, cada vez mais fortalecemos esse movimento no sentido de
fazer valer direitos, mas também, como já foi colocado, mas eu acho que a gente tem que repetir o que é muito bom, educá-los, né? A educação. E muito bem levantado, a educação não só do assediado, da assediada, mas também do assediador. Muitas vezes ali tem uma pessoa, como já foi muito bem colocado pela comandante, que está replicando cenários e condutas que em algum momento fez parte da sua vida. Então, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar, um agradecimento muito especial por estarmos aqui com vocês nesse bate-papo, e deixo à disposição aqui das perguntas. Tem uma aqui, se me permite? Perfeito, eu já ia pedir, sim, para você então, responder. Deixa eu só ler aqui, caso alguém não esteja tendo acesso ao chat. O Luiz Ordas, o Lorido, perguntou: Lumena, é possível assegurar que a vítima que denunciou o assédio moral não sofrerá represália dos superiores ou até o recrudescimento dessa prática odiosa? Obrigada pela pergunta. Muito obrigada mesmo, ela é excelente, porque você captou muito bem que esse é um dos grandes temores. Quais serão as consequências, né? Na nossa legislação municipal, você pode verificar que tem até possibilidades de transferência, tanto do assediador quanto da vítima que está sendo assediada, né? Porque se ela se sentir mais confortável fora daquele ambiente, né, do enfrentamento daquele ambiente, isso pode ser um pedido já no nosso registro, já na fase inicial. Agora, nós trabalhamos sim, e inclusive quando a gente fala, olha, o processo é sigiloso, nós temos agora a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A Carolina que também é expert nesse assunto, e nós já temos legislações protetivas do denunciante. Né? Então, além da esfera do assédio em si, mas das denúncias de uma maneira geral. Então, tem uma base para que a gente possa, de fato, dar conforto no sentido psicológico, né? Para que essa vítima não receba nenhum recrudescimento, né? Você acha que é difícil? Eu concordo com você. Não é simples, por isso que a gente procura aprender com as novas legislações, inclusive, de que forma nós podemos reforçar esse ambiente protetivo. As redes de apoio são muito importantes, inclusive entram nas redes de apoio as bases legais, né, que nós podemos puxar no sentido de trazer ao processo para que a denunciante não tenha que se expor mais ainda. Só para complementar, uma outra questão é que, de fato, há um grande temor na hora da oitiva. É uma outra pergunta que é feita. Nossa, mas eu vou ter que estar frente a frente, né? Eu vou ter que fazer alguma oitiva. Então, também essa conversa conosco, isso tudo a gente acaba relatando, né, tanto para a Procede quanto para a nossa corregedora, no sentido de que, olha, existe esse aspecto, porque a oitiva, esse enfrentamento, às vezes não está preparada psicologicamente para isso. E aqui, você pergunta, né, quando se trata de vítimas que ocupam cargo em comissão. De fato, é uma realidade, o cargo em comissão, ele é um cargo de confiança, né? Então, a natureza dele, vamos dizer assim, tem um contexto que poderá, não que isso aconteça 100%, né? Eu sou uma pessoa com mais de 30 anos de poder público, sempre comissionada. Então, eu acredito, inclusive, nessa paixão que foi muito colocada aqui, do comissionado. E nós, mulheres, muitas vezes, temos até essa familiaridade de continuar, né? Muito, muito bom. Obrigada a Márcia, que está dando aqui parabéns, né? E só mais uma questão, o que nós poderíamos contribuir também para
reverter essa situação? Como foi falado aqui das capacitações, mas também o desenvolvimento de uma competência intrapessoal, para que aquela pessoa assediada, ela restabeleça a sua autoestima. Há um grande enfoque na competência interpessoal, né, entre um e outro, e muitas vezes o não fortalecimento da competência intrapessoal, que ela saiba que ela está exercendo um direito, fazendo o registro de uma denúncia de assédio moral. E, mais uma vez, fica aqui a sugestão da gente aprimorar, atualizar, enfim, contribuir com a sociedade com uma lei mais atual diante do cenário de teletrabalho. Obrigada. Nossa, excelente colocação, Mena, muito esclarecedor. Eu acho que nos apoia para além da reflexão, numa perspectiva mesmo de como a gente pode ter uma conduta que, de fato, não permita que a gente sofra assédios, que nossos colegas, e que a gente possa ampliar esse conhecimento para todos os espaços, né? Eu gostaria de trazer mais alguns, porque a gente teve vários comentários aqui sobre a coisificação da mulher no ambiente de trabalho, às vezes a dificuldade de lidar com isso também, sobretudo, às vezes a gente é deslegitimado pelas nossas competências, pelas nossas atribuições, porque ou eventualmente a gente é muito jovem, ou a gente está ali para enfeitar a reunião, ou qualquer coisa assim. Gostaria que, se vocês se sentirem à vontade, trouxesse um pouquinho também, falasse um pouquinho disso com a gente, se vocês, de alguma forma, sentiram isso na pele, de ter esse descrédito, como vocês lidaram com isso, e como a gente pode melhorar como mulheres e como homens o tratamento dessas dificuldades. Bom, como eu falei por último, então eu só vou dar Ricardo. Eu estou vinculada ao assunto de ouvidoria há quase 15 anos, né? No entanto, eu trabalhei um período na Secretaria de Direitos Humanos, que foi muito bom, né? Onde nos conhecemos, foi fantástico, aprendi demais, amigos muito queridos, todos amigas também. E quando, em 2018, o prefeito Bruno Covas, né, reorganizou aqui a controladoria e me convidou para que eu fosse ouvidora, eu ouvi a seguinte frase: nossa, mas ele é tão jovem e te convidou, você está na casa dos 60. Eu falei, e é o maior orgulho, né? Eu não tenho nenhum problema com a idade, não sei se a idade tem problema comigo, mas é exatamente isso. Quando você tem um ambiente profissional com um olhar estratégico e que propicia uma segurança psicológica, você vai exercer a sua atividade profissional com toda essa paixão que você viu em todas nós aqui. Então, acho que como enfrentar, eu acho que a primeira coisa, de fato, é olhar a sinalização do nosso gestor, que nos propicia esse momento, inclusive. Eu acho que a grande questão da governança é o DNA, é a alma, né, de toda a organização, inclusive da nossa organização pública. Eu acho que esse é o primeiro ponto, e a gente tem aprendido um pouquinho sobre a segurança psicológica no ambiente de trabalho, onde você pode, de fato, externar as diferenças, né, e as diversidades, externar o seu pensamento. E isso é fundamental. Então, é a minha contribuição na sua pergunta, como lidar com isso. Eu lidei bem observando essa sinalização. Eu gostaria de fazer uma reflexão com relação à minha pessoa, que eu acho que eu acredito que a gente trazer um pouco da consciência e provocar a consciência naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente pensa que é o correto, porque assim como eu disse no início da minha fala, muitas vezes nem o abusado, nem o abusador tem consciência que está sendo, nem eu que estou sendo abusada, sendo, né, violada nos meus direitos, tenho consciência de que eu estou com os meus direitos violados. Então, acho que o primeiro que é fundamental é eu ter consciência daquilo, do que eu sou um sujeito de direitos. Eu costumo dizer, doutora, que enquanto eu não me reconhecer como sujeito de direitos, eu não vou reconhecer o outro também como sujeito de direitos.
Então, enquanto eu fico o tempo todo sendo cobrado de mim, todo um processo de não respeito, na hora de respeitar o outro, eu também vou ter dificuldade. Essa, acho que é o primeiro passo, me conscientizar daquilo que eu sou e que eu sou um sujeito de direitos. A partir daí, também promover, como gestora, mesmo através da capacitação, através de rodas, eu acho assim roda de conversa eu acho muito legal. Quando a gente senta, quando a gente conversa, quando a gente troca experiência, quando a gente se enxerga no outro e enxerga as nossas limitações também no outro, como isso é importante. E aí a gente passa a fazer uma reflexão. Como disse a Carolina agora há pouco, a professora Carolina, caramba, né? Também ela está passando por esse processo. Sim, esse processo de angústia, de amadurecimento, de culpa, mas que é extremamente importante. Então, a capacitação, a orientação, a conscientização, ela vem através de várias ferramentas, quer seja através de cursos, quer seja... E nós temos, graças a Deus, a gente fez, né, o ano passado, em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, em parceria também com a ouvidoria, fizemos uns cursos da ouvidoria, através da ouvidoria lá na IMASP, a nossa academia de formação também, né, voltada para essas pautas transversais também, para desenvolver no agente guarda civil metropolitano, um agente mais conciso, um agente mais senhor e consciente daquilo que ele é e daquilo que ele pode proporcionar, de forma que, de todos os âmbitos, ele também seja respeitado no seu direito, também como servidor, e, a partir daí, a gente prestar um serviço de melhor qualidade, um serviço de maior excelência, em especial no trato com a população, né? Em especial no trato com a população. Então, eu acho que nós estamos no caminho, essa parceria com as outras secretarias, com os outros organismos, dentro da Prefeitura do município de São Paulo, especialmente sem a parte acusatória, mas sim com a parte acolhedora, eu acho que é fundamental. É fundamental para todos nós, proporciona que todos nós possamos refletir e nos enxergar também como instrumento de transformação, né? Que eu acho que é o mais bonito de tudo isso, a gente se vê como instrumentos de transformação. Eu acho que é o que move, muitas vezes, as nossas jornadas, né, profissionais, aí, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente busca. Perfeito. Carolina? Eu acho interessante, fiquei refletindo aqui, né? Eu brinco com os meus alunos que a Faculdade de Filosofia me deu a capacidade de ficar com o pensamento livre, voando. Então, às vezes eu vou... A comandante Elza, ela sabe do que eu estou falando. Eu penso, assim. E é engraçado, porque a gente reflete sobre as pequenas coisas. E ouvindo a fala da Lumena, eu me lembrei de uma ocasião em que eu tive uma promoção profissional e foi muito contundente para mim, porque as mulheres me ligaram e falaram, todo mundo me chama de Carol e eu quero que seja assim mesmo. Carol, parabéns, que legal, estou feliz por você. Mas os homens foram olhar meu currículo no LinkedIn, que avisa que teve visita. E eu assim, por que eles só não falam parabéns, boa sorte? O que eles têm que fazer se eu sou capacitada? Né? Então, é muito interessante, às vezes, a gente perceber essas pequenas nuances e como elas modificam a percepção que a gente tem sobre o outro, sobre como se relacionar com o outro. E aí você já muda, né? Para aquela mulher que te ligou, que te chamou pelo apelido, que te acolheu, você já vai lá, pô, aqui eu posso trabalhar em paz. Para o outro, você fica, e agora? O que ele quer que eu faça com ele? Como ele quer? E tem uma outra coisa que eu sempre brinco também, que eu acho muito, muito relevante, que obviamente uma coisa tradicional, mas que a gente vai aos poucos quebrando, é exatamente essas formalidades muito, muito contundentes. A gente está muito acostumado a pensar no doutor, né, na área da burocracia, naquele homem mais velho, grisalho, terno, gravata, né, e já por si só parece que ele já chega antes mesmo da pessoa chegar. E às vezes quando a gente vem, que nem, tô tão acostumado, em todos os lugares que eu vou, sou a Carolzinha, tá com roupa colorida, tá brincando, tá de tênis às vezes, mas tá exercendo a sua função. Acho que a gente, aos poucos, vai quebrando também um pouco do distanciamento que essas formalidades impõem e que, às vezes, são por si só um assédio velado, né? Às vezes a gente tem medo de falar para o nosso chefe ou para a nossa chefe alguma coisa porque que se criou um distanciamento.
Ao passo que, à medida que a gente vai inserindo, talvez, um ambiente mais leve, menos etarista, menos machista, menos racista, a gente consegue fazer trocas mais eficientes, trocas mais verdadeiras, e aí a gente consegue chegar no objetivo, porque, olha, uma coisa é verdade, todos nós estamos aqui, 17h50, pensando uma única coisa: eu quero que São Paulo melhore, eu quero uma São Paulo melhor para todos nós, não tem outra saída. Por que a gente está aqui, né? Porque a gente ama o que a gente faz, a gente ama a nossa cidade. Então, pensar nas melhores maneiras de se relacionar é também pensar na melhor maneira de se relacionar com a cidade. Então, acho que eu sempre penso nessa questão. É ser acolhedor, é ser menos formal e muitas vezes conversar olhando para a pessoa, pensando na pessoa, na trajetória da pessoa e na importância que ela tem para nós, para que a nossa tarefa saia. Então, eu penso que a melhor maneira que a Lumena, eu adorei quando ela falou assim, eu acho que a idade também não tem nada contra mim, a gente não tem nada contra a experiência de ninguém, né? Porque qualquer experiência, da mais simples à mais sofisticada, agrega, nos muda, nos transforma e faz da gente uma pessoa melhor. Então, acho que é mais ou menos isso que eu penso. Nossa, muito bacana, pessoal. Ouvindo vocês falarem assim, eu fiquei lembrando das minhas próprias experiências, né? Que são coisas, às vezes, tão sutis no nosso dia a dia. Eu lembro que eu estava há pouco tempo na prefeitura, eu já tenho uns 7 anos aí de prefeitura já. E aí, no meu primeiro momento, uma das colegas falou: pergunta, o que você quer da tia? Porque eu era muito novinha, né? Estava ali com 21, 22 anos. Aí eu falei, poxa, nós estamos aqui de igual para igual, a gente pode se tratar de outra forma, né? E aí ela levantou os olhos, talvez ela não tivesse reparado, e ela não estava falando por mal, ela ela estava disposta para uma troca, mas ainda, às vezes a gente vem tão carregado dessas outras formas de se relacionar, e às vezes já colocando rótulos, né, em cada um, que se a gente não se posiciona, a gente continua acontecendo, e não só com a gente, com outras pessoas. E daí é tão importante o que vocês vieram falando durante toda a nossa conversa, né? A gente pode ser assertivo, a gente pode se colocar, e não vai ser por isso que a gente vai ser brava ou que as pessoas vão romper com a gente. Ter essa coragem de se posicionar e assumir quem a gente é mesmo, com roupa colorida, sendo jovem, sendo mais velha, sendo do jeito que a gente eu acho que é um estímulo que essas trocas também que a gente está tendo agora, em outros momentos, espero que a gente tenha muitos outros desses assim, na prefeitura, né, mesmo que remotamente, nos fortalecem para que a gente tenha serviços com pessoas que tenham ainda mais entusiasmo de trabalhar, porque a paixão, a gente sabe que para ser servidor público, com todos os desafios que tem, todo mundo aqui já tem lá essa chama acesa, né? Então, acho que, na medida do possível, sempre a gente, com esses espaços, estimular ainda mais essa troca, né? Eu vou passar aqui rapidamente para a Márcia, se ela quiser já trazer algumas questões. Boa tarde de novo. Para quem não me viu na entrada, aí várias pessoas foram entrando, sejam bem-vindos aí ao segundo dia também, que a gente já está indo para o encerramento. Nossa, eu acho que se a gente somar ontem, hoje, e dá um caldo, né? Porque eu acho que é riquíssimo, essas colocações se complementam. Tem muita coisa para a gente refletir aí de todo ponto de vista. Acho que até coloquei lá no chat questão nova, né, do teletrabalho. Eu acho que aí uma sugestão até para a ouvidoria de começar a criar essas estatísticas, né, das denúncias, das situações que chegam de servidores que estão em teletrabalho. O Lucas também, coordenador do projeto, está aqui no chat, e a gente começar a pensar nesse novo contorno, aí, como é que são essas situações, porque se no presencial já é tão subjetivo, eu fico imaginando como que a gente vai conseguir e quais os nossos ferramentas para identificar em situações de teletrabalho, que não seja só em vídeo, né, que seja no dia a dia, considerando até o decreto aí do teletrabalho permanente. Então, fica um desafio de reflexão para a gente nessa nova realidade. Por outro lado, aproveitar esse 1 ano, que a gente já está fechando, né, esse mês, 1 ano de experiência por conta da pandemia nesse regime para muitos servidores, né, não a maioria, mas que se coloca um desafio tanto para os gestores, né, eu tenho aí abaixo de mim 100 pessoas, então me policio todo dia, né, tanto de dar atenção quanto de qual o limite disso e que ferramentas a gente tem,
Então, eu acho que também olhar o processo de trabalho nos seus movimentos e saber o que isso vai modificando nas relações em geral, né, para a gente identificar situações de violência, né, retomar a comunicação assertiva, empatia, uma série de coisas que a gente vai deixando de lado aí no dia a dia. Então, eu acho que hoje foi, e volto a dizer, eu conheço o trabalho da controladoria, da ouvidoria, mesmo antes de toda a instituição da questão de regulamentação do assédio no município, vocês já falaram muito para os nossos RHs, e todos os casos que a gente encaminha, o feedback é de bom acolhimento, de situações assim, resolvidas, seja de realocação, seja de acolhimento à pessoa, foi fazer a denúncia. Então, vim aqui externalizar publicamente os parabéns a esse trabalho que o município cada vez mais vem colocando. Queria agradecer todas as participantes, convidá-las também a somar amanhã, a gente tem mais uma rodada, se aí vocês a participarem, puderem falar, vai ser cada vez mais rico, eu acho que a gente vai contribuindo nesse debate. Agradecer a Amanda pela belíssima mediação do evento, eu acho que contribuiu muito para a gente, e para amanhã a inscrição já está no chat, tá, o link, então não deixe de fazer, a gente já está chegando bem no limite aí do horário, contamos com vocês aqui, tá bom? E agradecer novamente a todos, agradecer de novo a Secretaria de Governo pelo apoio, a CEGES e as meninas que estão aqui, Roseli, Pamela, Ana Carol da Comunicação, que dão todo esse apoio logístico para o evento acontecer, e o nosso secretário executivo Fabrício, que patrocinou e ajudou a construir a ideia e tornar esse evento realidade, que para a gente está sendo uma grata surpresa. Gente, até amanhã, não esqueçam de fazer a inscrição. Obrigada a todos. Tá bom? Pessoal, só mais uma coisa, porque eu acho que a gente teve um comentário aqui, um último comentário aqui do lado, da Sandra Rocha, que acho que dialoga com tudo que a gente foi trazendo no decorrer da conversa, que não podemos perder de vista que o munícipe é o principal motivo da nossa ação. Quanto mais preparados, com melhor autoestima, melhor será a devolutiva para o usuário, sem dúvida. Eu acho que encerrar com esse comentário da Sandra, encerra com chave de ouro, de fato, a nossa conversa, para que a gente ocupe mais lugares e, uma vez mais apropriadas desse nosso lugar, que é de direito também, e sem sofrer assédio algum, a gente vai entregar serviços melhores à população, né? E é isso. Também sou muito grata. Obrigada, Pamela, por toda a articulação, ao Fabrício pelo patrocínio e a toda a equipe que esteve envolvida também. E as nossas convidadas pelas ótimas trocas aqui. Obrigada, pessoal. Nós que agradecemos, Amanda. Tchau, gente. Até amanhã, no mesmo horário. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada, tchau.